Fala aí, galera, beleza? Hoje eu vou analisar sobre o tal do pregador e que diz que é profeta, Miguel Oliveira. Vamos lá. Antes de abordar o tema de, de o que que quem é chamado para exercer esse ofício de profeta faz, né? Porque muita gente confunde. Eu queria analisar uma pregação do Miguel. Então vamos lá? Eu vou colocar aqui. Bora lá. Acho que é aqui. Ver se tá O saindo. salmista está dizendo, Tá saindo os áudios, sim. Então vamos lá. o salmista está dizendo, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Eu não sei qual salmo é esse, sabe? Eu não lembro de um salmo que diz isso, mas eu acho que tem, quer ver? Salmos para uma mesa. É, Salmo 23:5. Ele tá falando de Salmo 23:5. Só que ele meio que mistura isso. Ele mistura isso com outras coisas. Quer ver? Deus está preparando uma mesa de honra É. para a casa de Davi. Na casa de Davi, aí ficou estranho, né? Ele tá preparando uma mesa de honra para os escolhidos, né? Os escolhidos, os eleitos e tal. Os eleitos que eu tava falando, os que se lavaram no sangue de Jesus. Davi até ontem não era ninguém. Davi só era um pastor cuidando das ovelhas de seu pai no campo. Até que Deus decide bradar do céu, levanta Samuel com óleo e fala: Samuel, vai à casa de Jessé, porque lá eu vou levantar um rei sobre Israel. Isso aí é realmente verdade. Quando Samuel chega na casa de Jessé, Samuel olha para a aparência e fala: Senhor, certamente Abinadab. Na verdade, ele troca. Na verdade, primeiro Samuel vê Eliabe e fala assim, certamente é Eliabe. E Abinadab, ele não fala isso. Ele não fala, certamente é Abinadab. Na verdade, Jessé que vai lá e leva Abinadab para Samuel e ele analisa. O Samuel analisa. Deus fala não. Certa feita é Eliabe, Deus fala não. Não foi assim. Certa feita é tal, Deus fala não. É tal. Certamente é tal. Mano, era muito melhor se você tivesse pegado a Bíblia e tivesse lido, né? Sabe por que, Samuel? Porque o homem olha a aparência, eu vejo o coração. Isso é verdade. E enquanto Samuel está esperando Davi, o menor da casa chegar, Deus toma a boca dele e fala: ninguém se assenta para comer na mesa enquanto o menor chegar. Eu não sei se ele falou isso, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Então perguntam Jessé, esses são todos os filhos que estão? Você tem? Jessé respondeu. Ainda tem o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, tragou aqui, não nos sentaremos para... Isso aí é realmente verdade. Não, mas não foi Deus que disse, né? Foi Samuel que disse isso, né? Então, aí Samuel vai e unge, né? Deus está preparando uma mesa de honra aí dessa semana. Aí misturou com teologia das prosperidades e tal. E fala, Deus tá preparando uma mesa de honra ainda dentro da sua casa e tal. Meu Deus do A céu. sua casa. Ele termina escrevendo: unge a minha cabeça com óleo. Unge a minha cabeça. Me ajuda nisso aqui. Unge a minha cabeça. Porque óleo significa unção. Eu tenho que profetizar algo de Deus essa manhã. Assim diz Deus: a unção de Deus vai descer dentro da sua casa ainda hoje. Não, na verdade isso aí é completamente falso, porque a unção de Deus, ela recai sobre aqueles que se lavaram no sangue do Cordeiro, entendeu? Então é todos aqueles que aceitaram Jesus e que
Todos aqueles que aceitaram Jesus e que querem que Jesus governe as suas vidas, eles aceitam, eles já são ungidos do Senhor, entendeu? Então não tem, tipo, a unção vai descer na sua casa ainda hoje, vai descer na sua casa amanhã, não, não. Os ungidos já são os eleitos, entendeu? São aqueles que se lavaram no sangue do Cordeiro. Eu tenho que gritar para alguém essa noite: a unção que despedaça o jugo vai despedaçar toda palavra de maldição contra a sua casa. Bem, na verdade, Deus permite algumas coisas e acontecer na nossa vida para nós crescermos. Então isso aí, tipo, Deus vai espantar a maldição e tal e tudo. Isso parece mais que você tá meio que obrigando Deus a espantar alguma coisa de ruim da sua casa. E Deus só faz isso se Ele quer. Deus está estendendo a mesa e a unção de Deus vai descer essa semana. Quem crê, dá uma maior glória a Deus. Pura teologia da prosperidade, né? A unção de Deus vai descer essa semana, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer acontecer. Pura teologia da prosperidade, né, Miguel? Bom, agora vamos ver dele falando em inglês aqui. Não, deixa eu voltar no início. Tebbia prova, ciò che abbia fa, ciò Pérez fa. Meu Deus do Só céu. prévoa, eu falo na linguagem do país, vocês vão pisar. Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smile. Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smile. Vocês viram aí que esse rapaz, ele que se considera profeta, né? Todo mundo sabe que ele já tem vídeo dele falando que é profeta, pastor também, que é profeta e pastor, de 14 anos, né? Meu irmão, esse menino não sabe nem o que é ser profeta. Eu sou profeta, entendeu? Eu tenho propriedade para falar que sou, já é reconhecido esse dom na minha igreja, sabe? Muitas pessoas reconhecem, até alguns pastores reconhecem esse dom meu de profeta, entendeu? Eu dou palavras para exortar a igreja e tal e tudo. Mas, filho, profeta com 14 anos. Eu com 14 anos, se eu fosse profetizar, eu tava profetizando para as galinhas. Se eu fosse profetizar, eu tava profetizando para galinha. Mano, 14 anos você não tem estrutura para nada. Você não sabe lidar com nada. Esse menino aí, na posição que ele tá, ele não tem maturidade para nada. Filho. Ele não tem estrutura para lidar com essa posição. Vocês querem que eu fale para vocês o que aconteceu com vários profetas do Antigo Testamento? Profetas reais, não falsos, gente que dizia, mas profetas reais. Ó, Isaías, várias teorias, né, tem várias teorias sobre a morte dele, mas tem uma que fala que ele foi cerrado no meio. Jeremias, jogado na cisterna. Teve também Zacarias, não que escreveu o livro, o filho do sumo sacerdote Joiada. A história dele está em 2 Crônicas 24. Apedrejado no pátio no templo do Senhor. Fih, profeta só tomando lombo. Eu, por exemplo, vocês acham que para eu ser profeta, para eu exercer esse dom profético, vocês acham que foi tipo, eu cheguei lá e comecei a pregar na igreja e falei lá The King, The Power, The Best, The Magazine, The Shinhai Sun, e depois eu falei não, gente, não foi assim. Primeiro, quem disse sobre esse dom profético meu, nem fui eu que começou com isso. Quem disse sobre isso foram outras pessoas que viram e disseram e reconheceram esse dom em mim. E é o que acontece em todos os dons, ou pelo menos na maioria deles, né? Que até as pessoas próprias que reconhecem esse dom em você. E aí o que acontece? Mas vocês acham que, tipo, eu comecei a exercer ele tipo, na hora que falou, eu comecei a pregar na igreja? Óbvio que não. Eu passei por todo um processo de discipulado, de entendimento, de estudo da palavra. Profeta, filho, ele tem que saber a Bíblia e várias passagens da Bíblia, especialmente do Novo Testamento. Não estou falando de ler a Bíblia inteira, mas pelo menos
pelo menos o Novo Testamento inteiro ele tem que ler e saber de várias passagens. Eu tenho uma memória boa para saber exatamente qual passagem disser naquele contexto. Ele vai dizer naquele contexto. E é Deus que te dá as passagens para você falar, né? Profeta, filho. E outra coisa, profeta também, vocês acham que profeta ele fica só com as coisas do. Tipo, o profeta muitas vezes ele sabe de coisas que os outros não sabem. É revelado do reino, até alguns mistérios do reino é revelado para ele, sabe? Mas para isso, filho, o cara tem que estudar a fundo, mano. E não é ler só a Bíblia, não. É ler a Bíblia e mais outros livros que interpretam a Bíblia para ter um melhor entendimento da própria Bíblia, né? E esse menino aí, filho, ele não tem estrutura para lidar com isso, sabe? E outra coisa, o profeta também, filho, ele tem que ser forjado. Ele não pode ser barro, sabe? Ele não pode ser argila, ele não pode ser geleia, sabe? Ele tem que ser rocha, ele tem que ser rocha forte, porque o profeta ele enfrenta rejeição, ele enfrenta muita rejeição em muitas situações difíceis, entendeu? Ele passa por situações extremamente difíceis. Vocês acham que eu não passei por esse tipo de coisa? Ih, mano, eu tive que ser forjado na lava. Tive que aprender, tive que virar rocha sólida para resistir à lava. A lava de um vulcão. Esse menino aí, ele nem sabe o que é ser profeta, sabe? Porque tem muita gente que acha que chamar profeta é falar coisas do futuro. Não, não é falar coisas do futuro. Não é falar, tipo, Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Não, não é. Profeta é trazer palavras, profeta ele traz palavras de exortação, edificação e consolação para a igreja. E a minha missão, como profeta, é preparar a igreja para a volta de Jesus e fazer com que a igreja se torne mais a imagem e semelhança de Cristo, que é um chamado para todos os cristãos, mas que eu exerço através do meu dom, por meio do meu dom profético e também por meio dos irmãos, sabe? Eu sempre dou palavras, na verdade, quando é necessário, eu dou palavras de exortação, consolação, edificação e estou trabalhando com a igreja para se tornar a imagem e semelhança de Cristo. Mas, fi, o profeta ele tem que ser estudado, fi. E não é coisa que demora, sei lá, 2, 3, não, mano, demora tipo uns. Você estuda aí tipo uns 4 anos, 3 anos, entendeu? Até 5 anos, sempre tudo depende. Mas, tipo, não é uma coisa que você consegue do dia pra noite. Eu só fui exercer meu dom profético, tipo, na igreja mesmo, sabe? Quando foi reconhecido e tal e tudo, eu só fui exercer mesmo, né? Quando eu tinha, o ano passado, quando eu tinha 24 anos. E outra coisa também, eu só dei, tipo, o profeta, ele muitas vezes, ele não fala lá na frente, sabe? Ele só fala lá na frente quando surge uma oportunidade e quando é necessário, né? E, por exemplo, a única vez que eu falei lá na frente, é, em relação à exortação, foi na jornada devocional, sabe? A única vez que eu falei na frente com um tom de exortação à igreja, sabe? Para alertar sobre a igreja de ser imagem e semelhança de Cristo. E antes disso, eu só tinha falado na igreja para Deus me guiar no meu dom profético, sabe? Para minha vocação de profeta, né? Enfim, o profeta ele não causa escândalo também não, sabe? Ele não causa, tipo, especialmente dos crentes. Ele não, claro, falso crente tudo bem, mas tipo entre os próprios irmãos ele não causa escândalo, os irmãos eles não olham para o profeta e falam, ah, esse profeta aí ele é falso, ele faz isso, faz aquilo, ele dá um escândalo para a igreja. Olha esse menino aí falando em línguas aí, falando imitando, tipo, o cara não é reconhecido nem pelos próprios pentecostais que já falam em línguas muitos deles, né, já falam em línguas a rodo aí, sabe? Já falam. Já tem muitos aí que chegam e falam e tal e tudo, falam que é uma bagunça na igreja, né? Em igreja pentecostais acontece isso, né? E esse menino não é nem reconhecido nem por esses caras, sabe? Desses caras que falam em línguas, que já falam em línguas tudo assim, todo mundo fala que ele tá imitando alguém que tá falando em línguas, sabe? Ainda tem gente que acredita nele.
Agora, esse menino é mau, esse menino é falso Cristo e tal. Então, ó, eu não vou dizer isso porque ele é muito novo, ele tem 14 anos. Então pode ser que a intenção dele nem seja essa, entendeu? Nem seja de enganar o povo. Mas ele não está preparado para exercer uma função profética e muito menos uma função de pastor, né? A função profética, ele teria que ter no mínimo a minha idade, sabe? Ou talvez um ano mais novo, né? Que é 24 anos, eu tenho 25, né? Então, no mínimo uns 24 anos. E, ô Miguel, se eu fosse você, tipo, eu procuraria estudar, eu procuraria deixar o ministério, sabe? Tipo, esse ministério pastoral aí que você está exercendo. Mano, não, mano, vai se preparar para isso, vai estudar a Bíblia, vai ler, vai aplicar disciplinas espirituais, vai procurar ser mais semelhança de Cristo, porque, mano, o que você tá fazendo aí e tal e tudo, sabe? O que você tá fazendo e tal e tudo, não dá, mano, não dá, mano. Você não tá preparado. Você não tá preparado.